Já está gravando. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Então, é importante essa primeira parte que a Suelen trabalhou aí, essa cronologia, né, da exploração espacial, da conquista espacial, da corrida espacial. É importante para a gente entender, principalmente porque muitos de vocês aí são muito jovens e não pegaram esse período aí, né? Eu, por exemplo, já posso dizer que eu conheço isso daí, né? Eu conheço isso daí. Eu sou fruto dessa exploração espacial. Eu nasci em 68. Apolo 11 chegou na Lua em 69. Então eu já nasci nessa época aí, né? E assim, para a minha geração era muito comum, ao longo da década de 70, 80 e mesmo depois ao longo dos anos 90, a gente saber de todos esses acontecimentos aí ligados à Guerra Fria e à corrida espacial. Então eu acho sempre importante para as novas gerações a gente poder falar um pouco dessa Guerra Fria e, em consequência, da corrida espacial sempre, porque ela ajuda a gente a entender o patamar que a gente chegou. Espero que também tenha ficado claro que com o processo de globalização e o fim da separação aí, dessa disputa entre norte-americanos capitalistas e soviéticos comunistas do outro lado, e o mundo a reboque desses dois grandes blocos, que veio o processo de globalização, que a gente está imerso nele, e que como é chamar de corrida, mas o ramo aeroespacial, ele está muito dependente do que está acontecendo hoje. Então, essa unificação aí para gastar dinheiro junto é parte do processo de globalização, porque agora não há mais dinheiro disponível para esse tipo de operação estatal, mas há pelo ponto de vista privado, cada vez mais privado e menos estatal. Então, as agências espaciais estatais têm que se unir para poder ter dinheiro para fazer alguma coisa. Bom, em consequência de todo esse uso do espaço, onde quer que o ser humano for, deixa a sua chamada pegada ecológica. O que é isso? Desde que vocês acordaram hoje, nem sempre as pessoas têm essa consciência. Vocês foram fazer xixi, impossível que alguém aqui tenha levantado e não foi fazer xixi. Duvido. Todo mundo foi fazer xixi. E deu descarga. Lá se foram de 3 a 6 litros de água embora. Você deve ter acordado aí, estava bem escurinho, acendeu uma lâmpada. Bom, enfim, deve ter tomado banho, café da manhã, gastou energia, gastou recursos naturais, se deslocou até o UFG. Então, até agora, às 10h36 da manhã, contando o que? Nós estamos com esse data show ligado, computador ligado, lâmpadas ligadas, nós consumimos, e a filmadora, nós consumimos muitos recursos naturais. Talvez só aqui nessas horinhas aqui, se a gente fizer o cálculo, cada um de nós aqui já teria que plantar uma árvore para poder repor o que nós consumimos em forma de efeito estufa. A coisa é grave assim, daí para pior, né? Então, nós diariamente deixamos nossa pegada ecológica em tudo que a gente faz. E as atividades aeroespaciais deixam pegadas gigantescas e que, infelizmente, não são abordadas, essas pegadas, não é estudado esse tema como deveria ser nas áreas ambientais. Tá? Então, saibam que vocês estão participando de algo aqui inovador. Esse é um curso que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. A gente pode se orgulhar em dizer que nem dentro do ITA e nem dentro do INPE vocês vão ter pessoas com a preocupação que nós temos aqui.
Porque, em primeiro lugar, nós estamos no Instituto de Estudos Socioambientais. Então é lógico, tudo que envolver o ambiente e a sociedade nos interessa. Principalmente as relações entre as duas, começa por aí. Depois, nós aqui temos 2 cursos de graduação, Geografia e Ciências Geoambientais, né? Sendo que a Geografia ainda tem a divisão da licenciatura com o bacharelado. Então, o nosso compromisso com esses assuntos é muito grande, e afora a pós-graduação em Geografia que nós temos aqui, mestrado e doutorado. O fato também de haver um planetário associado ao IESA é outra coisa inédita também em termos de Brasil, porque nós temos então profissionais do planetário que pensam além da superfície da Terra, pensam no espaço. Tanto que nós temos lá um físico, um astrônomo, né? E eu, geógrafo, que estou lá no planetário também. E por ser geógrafo, eu tenho que procurar sempre fazer essa interface entre os estudos do espaço com os estudos da Terra. E aí a ideia da astronáutica é uma coisa fantástica, né? Que vem assim muito a contribuir com estudos associados ao meio ambiente. Bom, além desse problema pensado que é o lixo espacial, por exemplo, a Maria Cristina está ali quietinha, no fundo ali, trabalhando, ela está trabalhando o tema de poluição luminosa. É outro tipo de degradação ambiental que ninguém se dá conta e tem uma série de consequências. Então hoje eu estou procurando levantar pessoas, agitar um pouco desses 2 temas aí, da astronáutica vinculada à geografia e da poluição luminosa. Então nós já temos aqui a Maria Cristina e a Sueli, que já são as primeiras que estão aí trabalhando especificamente com esses temas. Claro que eu trabalho outros temas, né? O Heitor está aqui, ele trabalha comigo na parte de ensino de estações do ano. Então a gente trabalha especificamente conceitos de astronomia que envolvem ensino, e principalmente para a geografia. Mas especificamente essa questão do lixo espacial, o que isso tem a ver com o ambiente, é que surpreende. Para vocês terem uma ideia, quando eu apresentei para o IESA, Conselho Diretor, esse curso, no bom sentido, os colegas aqui do IESA fizeram piada, porque o nome do curso já é uma piada: os impactos ambientais do lixo espacial, né? Lixo espacial já causa estranheza. Para vocês terem uma ideia, outro dia uma jornalista telefonou lá no planetário querendo falar comigo. Eu falei, pois não, é sobre lixo. Lixo? Pera lá, eu trabalho com lixo espacial. Ela entendeu por algum caminho que eu trabalho com lixo eletrônico. Esse é o tal do telefone sem fio, né? Porque ela deve ter ligado para o IESA, ter falado com alguém passou para outro alguém, que chegou no ouvido dela alguma coisa assim, né? Alguém deve ter falado, lixo espacial, aí virou lixo especial, de especial virou eletrônico, sei lá como. Então ela queria conversar sobre descarte de lixo eletrônico em Goiânia. Eu disse a ela, olha, por favor, procure o pessoal da AMA, né? A Agência Municipal do Meio Ambiente, que eu acho que eles, né, podem falar sobre isso. Ou o pessoal da engenharia elétrica, deve ter alguém que trabalha com isso. Agora, se você quiser conversar sobre lixo espacial, legal, estou aqui na hora que precisar, né? Então vocês vejam que já é um tema que causa estranheza, lixo espacial. E quando a gente fala então dos impactos ambientais, é a tua pergunta, né? Quais são esses impactos ambientais afinal, né? Aí fica mais curioso ainda. E aí quando nós colocamos em votação, claro, ninguém se opôs, mas vários comentários, vários, do tipo, ô Paulo, vai ter trabalho de campo? Né? Eu quero fazer esse curso, né? Aí o meu colega do planetário, o Cláudio, isso aí é curso para gari espacial, né? Então já começa uma interpretação curiosa até da imagem que as pessoas fazem com o título de um curso como esse, né?
Mas quando eu pus o nome dos impactos ambientais, foram por dois motivos, ou foram por dois motivos. Um, chamar atenção para algo que ninguém falou até agora. E segundo, para ser diferente. Porque as palestras que eu tenho dado, simplesmente é assim, o lixo espacial. Eu não sei se um nome como esse atrai. Então eu resolvi provocar um pouco mais, porque enquanto eu falo dos acidentes causados pelo lixo espacial e a própria distribuição do lixo espacial, vocês vão ver, já é um fato grave em termos de impactos ambientais. Bom, resumindo essa introdução e finalizando, eu trabalho com dois tipos de poluição que ninguém nota, que é a poluição luminosa e a poluição do lixo espacial. Não que eu faça só isso, mas eu passei a fazer isso com a minha chegada na UFG, percebi que tinha espaço para dar ênfase a isso daí, tá? Para vocês terem uma ideia como que a gente, como pesquisador, a gente muda. Por exemplo, a poluição luminosa eu comecei a me preocupar o ano passado, só o ano passado, em 2009, porque foi o Ano Internacional da Astronomia, e um dos temas do Ano Internacional da Astronomia é o combate ou a diminuição da poluição luminosa. E foi aí que eu percebi que a gente poderia fazer alguma coisa, por se tratar de um Instituto de Estudos Socioambientais, por termos um planetário. Então eu acho que era hora da gente começar a trabalhar com esse tipo de poluição que é silenciosa. Agora, o lixo espacial, esse não, esse eu já me preocupo há bastante tempo com a questão do lixo espacial e vou tentar aqui mostrar para vocês que realmente eu me preocupo com isso, né? Bom, eu acho que eu tenho que explicar o que é esse desenho aí, porque talvez alguns de vocês não estejam entendendo o que é isso aí. Esse aqui é uma caricatura do Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos. Aqui tem uma plaquinha Austrália. E aqui é o Skylab que a Sueli mostrou, as fotografias aí do Skylab. Bom, e aí, o que isso tem a ver, né? Porque era só ver aqui, está escrito Skylab, Carter e Austrália, tá? O que é isso? Bom, você pode ver que o desenho é meio tosco, meio torto, Esse desenho foi feito por uma criança de 11 anos de idade em 1979. E pela assinatura está escrito aqui Paulo, fui eu. Foi quando caiu o Skylab na Austrália. Né? Então, isso mexeu comigo naquela época. Né? Eu gostava de fazer desenho, como qualquer criança, né? Fiz aqui uma sátira, querendo dizer que o Jimmy Carter fugiu para a Austrália com medo que o Skylab caísse na cabeça dele, e foi cair exatamente onde ele estava. Né? Então a sátira foi um pouco disso daí. Né? Era um pouquinho das informações que chegavam para a gente naquela época. Vocês imaginam, 1979, Guerra Fria, corrida espacial, a América Latina passava por uma ditadura militar, o Brasil era um governo de generais, né? Nessa época era o Figueiredo. As informações, elas eram muito difíceis para chegar. Hoje nós temos aí a internet, a TV a cabo via satélite e vários outros mecanismos que driblam qualquer sistema. Da melhor penitenciária que quiser proibir celular, não consegue. Então a gente consegue mandar informações para fora, que é uma beleza, né? Mas em 1979 não era assim. Então essas eram informações que chegaram lá na época. Isso é para mostrar para vocês que pelo menos esse tema do lixo espacial é um tema que me incomoda há muito tempo, né? Bom, esse material sobre lixo espacial, eu procurei torná-lo oficial quando eu coloquei esse assunto de astronáutica em geral na minha tese de doutorado, porque eu achei que deveria marcar território, nem que fosse algo superficial, como foi e é, mas pelo menos
marcar o assunto para ser conversado dentro da geografia ou dentro das áreas ambientais. Essa foi minha preocupação inicial. Então hoje a Suelen e outras pessoas que certamente virão tem muito a se fazer dentro desse assunto. Essa é a ideia, né? Então a gente joga uma área ampla e as pessoas aparecem, cada uma vai tomando o seu rumo, o seu gosto pela pesquisa, vai aprofundando, né? Então essa é uma área que não me pertence. Talvez eu tenha tido o mérito de ter sido o primeiro que enxergou que isso é geografia. Desculpa os colegas que não são da geografia, a gente enfatizar isso, mas é como a gente tem a formação em geografia, a gente, tá? Mas não é desmerecendo as outras áreas, não. As áreas de vocês são boas, tá? Ao contrário de outras que eu costumo criticar, mas essas eu respeito, essas eu gosto. A física, a biologia, geoambiental, essas... às vezes, viu? Depende, viu? É que eu não quero falar certas coisas para ficar gravado, então eu me comprometo. Então veja só, eu costumo dizer assim, como eu sei que aqui muitos de vocês estão até no primeiro ano, tudo que a gente puder colocar em mapa, eu digo que é geografia. Eu adotei isso daí, porque assim, na geografia, os outros que não são da área não sabem, a gente tem um problema sério. Não pergunte para os colegas aqui o que é geografia, tá? Porque ninguém vai saber definir o que é geografia. É um problema sério que a gente tem. Ele é um problema metodológico. Porque dependendo da teoria de conhecimento que você trabalha, você vai dar respostas diferentes do que é geografia. E a geografia se modificou ao longo do tempo. Tá? A física também passou por isso. Se a gente pegar lá desde da época do Newton até hoje, a física também mudou de objeto, né? Bastante. A biologia começou muito tímida no século XIX, foi ganhando objeto de estudo no século XX, no século XXI é a ciência da vez, no século XXI, principalmente a biotecnologia, que entra muito na estação espacial. E a geoambiental até agora a gente não sabe o que é. Tá? Você vai perguntar para os colegas, para o professor, ninguém vai saber te dizer o que é geoambiental. Tá? Eu até participei um pouquinho da montagem do curso, isso é um problema que incomodou muito a gente, né? Em dizer o que é a ciência geoambiental, né? Mas é alguma coisa com toda certeza, e boa, né? Vocês vão ter que descobrir e ganhar espaço profissional. Então a geografia não passa por esse dilema sozinha, né? Há outras ciências, isso é até saudável, porque isso mostra que é uma ciência que está em evolução, né? Diferente de outras paradas no tempo, só sabe fazer aquilo, né? Não vou citar nomes de outras que eu me comprometo que está sendo gravado, né? Então, isso é saudável, mas para ajudar eu digo assim, olha, o que você conseguir colocar em um mapa já é um tema geográfico, se você tem alguma dúvida, né? Já é algum tema que pode ser espacializado e usado mapas, né? Então aqui o título já diz, são satélites civis estatais, não são privados não, são os estatais. E a legenda já está mostrando para vocês, já está chamando bastante atenção ali, a Rússia e os Estados Unidos, né? Chamando bem a atenção quais são aqueles que têm muitos satélites. Vocês vejam ali que esses países, cada um deles, Estados Unidos e Rússia, tem mais de 1000 satélites. E depois vai entrando aí um segundo grupo, né, composto por Japão, depois aqui a China, a Índia, a França, e um outro grupo que está aqui a Arábia Saudita, Itália, Alemanha, Reino Unido, Canadá, e o Brasil também faz parte desse grupo, né? Para depois aparecerem outros dois grupos, né? E que talvez o que mais chama atenção são as áreas em verde, que são países que têm de 1 a 5 satélites. Vejam, aqui está Sobreira 2009, eu procurei atualizar com dados do ano passado, mas eu já preciso atualizar para esse ano. E vou mostrar amanhã um dos sites que a gente pode consultar de onde saem essas informações fresquinhas, dia a dia, da quantidade de satélites, por exemplo.
A gente poderia ficar bastante tempo em cima de um mapa como esse, por isso até que eu quis oferecer o curso, para a gente poder analisar um pouco mais de calma as coisas, sem correria. Notem o seguinte, nós temos assim, olhando por aí, só em termos de quantidade de satélites, que há um primeiro grupo com 2 países tremendamente potentes nesse assunto, Estados Unidos e Rússia. Rússia é herdeira da ex-União Soviética, e tem aí, talvez o vermelho aqui, que é o Japão, os que estão em laranja, um segundo bloco muito importante de países que já tem uma estrutura alta de tecnologia para a formação de satélites. E um outro grupo aí, que é o amarelo e o laranja, que são países já que têm uma média tecnologia. E é importante a gente falar isso no Brasil, porque o Brasil está incluído nisso. Então, é muito importante mesmo, dentro de uma universidade federal brasileira, a gente poder levantar esse tipo de assunto e trazer para a área da discussão ambiental esse tipo de assunto. E para o lado da geografia, porque construir satélite custa muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a Suelen citou os Cybers. Os Cybers e os SCD, que são satélites de coleta de dados, foram feitos na seguinte parceria. China confeccionou 70% dos componentes dos satélites, o Brasil confeccionou 30%. Bom, já é alguma coisa, muitos podem pensar. Os próximos contratos com a China já são meio a meio, 50% Brasil, 50% China. Isso é muito interessante, né? Só que tem um monte de problemas em termos do modo de vida do brasileiro que atrapalha aqui nessa tecnologia de ponta. Nós estamos falando de tecnologia de ponta, coisas muito caras, e pelo que vocês estão vendo, são poucos os países que detêm essa tecnologia. Faltam alguns detalhes em cima desse mapa, tá? Eu quero explorar algumas coisas em cima desse mapa aí. Não vai cansar de ficar olhando não, que é importante. Vejam só, nem todo país domina a tecnologia de fabricação de satélites. O Brasil só foi conseguir fabricar satélite na década de 90. Contando rapidinho para vocês, o Programa Espacial Brasileiro começou na década de 60. O objetivo era ter uma base de lançamento. Fizeram a Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte. Uma base pequenininha. Ter foguete, aí o pessoal da aeronáutica fez foguete pequenininho. E ter satélite. Aí um olhou para a cara do outro, cadê? Não tem satélite. Começou com formação de militares, o ITA, na década de 60. Em consequência, esses militares não tinham emprego. E mesmo os civis que se formavam no ITA não tinham emprego. E eles começaram a abrir pequenas empresas para fornecer componentes eletrônicos, peças para o ITA, que eles não tinham. E até que eles evitassem importar. E começou lá em São José dos Campos, do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, um monte de empresas foram surgindo em volta do ITA. Por isso que a gente diz, inclusive, que ali a região de São José dos Campos, em São Paulo, é o nosso Vale do Silício brasileiro, em comparação ao Vale do Silício da Califórnia. Porque é o mesmo processo. Empresas de alta tecnologia, empresas de ponta, com um fim ou armamentista, ou de tecnologia de informação, alguma coisa assim. Nesse caso brasileiro, era para quê? Fazer foguetes, satélites? Não. A aeronáutica, simplesmente. Peças para aviões. Por isso que o Brasil, tão cedo, conseguiu uma certa independência com relação à Embraer, fabricar aviões brasileiros. Porque já tinha mão de obra. Imagina, para você fazer um foguete, nosso colega da física aqui um dia vai descobrir isso daí. Se você pegar, por exemplo,
toda a evolução da história do cálculo diferencial integral, você chegar lá na ponta, que está sendo estudado, que ainda não foi devidamente estudado, o cálculo do século XX e agora do século XXI, todos aqueles tensores, matrizes, você utiliza para cálculo de foguete, só para a aerodinâmica do foguete. Então, o desenvolvimento do cálculo diferencial integral permitiu que houvesse, no século XX, físicos aeroespaciais com esse domínio de matemática para poder fazer foguetes eficientes. E quanto mais desenvolver essa tecnologia, vai continuar desenvolvendo, as duas andam lado a lado, a parte do cálculo diferencial integral. Então, o desenvolvimento da aeronáutica, ele está caminhando com o desenvolvimento da humanidade em todos os sentidos, seja em termos de tecnologia, seja em termos de conhecimento abstrato, de conhecimento físico e matemático. Bom, então, não é qualquer país que consegue um negócio desse. Começa por aí. Precisa investir nessas pessoas, precisa investir em tecnologia. Na década de 70, um grupo de físicos aeroespaciais, de engenheiros aeroespaciais, conseguiram do governo uma verba e formaram o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pela via civil. Então nós tínhamos no Brasil já uma via militar, que era o ITA, e uma via civil, que era o INPE, e uma base de lançamento, e um programa que era o MECBA, que é a Missão Completa Espacial, que é a ideia brasileira, que a ideia seria fabricar um foguete nacional, satélite nacional, e lançar de uma base nacional, tudo verde e amarelo. Essa era a ideia. Tá? O primeiro problema que o Brasil teve foi o seguinte: o Brasil é um país extremamente especial, vocês não fazem ideia, em todos os sentidos, você não faz ideia. Quanto mais velho eu fico, mais eu admiro isso nos brasileiros, tá? E nas brasileiras também, lógico. Que é o seguinte: o Brasil é danado demais. Vamos colocar assim, os engenheiros militares, tá? Conseguiram copiar o combustível sólido que os franceses faziam e nos vendiam. Chegou uma hora que os militares brasileiros chegaram para as empresas francesas e disseram: nós não vamos mais comprar combustível sólido de vocês, os nossos foguetes que a gente lança lá da Barreira do Inferno, muito obrigado. Os franceses falaram: o quê? Vamos perder esse mercadão que é o Brasil? De jeito nenhum. O Brasil começou a fazer combustível sólido para foguete. Foi o primeiro passo de independência do Brasil. E claro que o pessoal no INPE não conseguia fazer satélite. Foi aí que os franceses nos denunciaram na ONU. Veja o histórico do Brasil, que bacana. Governo militar, programa espacial militarizado, foguete com cara de míssil e combustível sólido. Se fosse hoje, nós sofreríamos retaliações igual o Irã sofre dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Na época tudo bem, a gente era tudo amigo, porque os militares estavam no poder por conta do apoio dos Estados Unidos, né? Então eles tinham tudo sob controle. Mas o que acontece é o seguinte: o combustível líquido demora muitas horas, às vezes dias, para carregar os tanques. Então todo mundo fica sabendo que você vai lançar o foguete. Está lá, as mangueiras, tá lá. Agora o sólido não. O sólido é igual rojão. Está montado, você guarda e esconde. A hora que você quer explodir o rojão, você acende. O foguete com combustível sólido é a mesma coisa. Eles ficam armazenados. E a hora que você quiser lançar, aperta um botão e ele sai voando. Isso chama-se míssil. Então o combustível dos mísseis é combustível sólido. E eles denunciaram que o Brasil estava mal intencionado. Então, desde o começo dos anos 80, que
que o Brasil sofre pressões internacionais para ter uma agência espacial. Coisa conseguida só na década de 90 no governo Fernando Henrique, portanto, depois da ditadura militar, depois de toda a transição do governo Sarney, Itamar Franco, Collor, tudo mais. Tá? Só ali que conseguiu